Olá pessoal, professora Kátia Regina, fazendo revisão aqui para as nossas avaliações, para a primeira VA. Mais uma parte da revisão falando sobre a integral. Nós vimos que a integral é uma antiderivada com a conceituação feita em sala de aula presencial, de forma presencial. E agora aqui vamos fazer a revisão de alguns exercícios utilizando algumas regras básicas. Eu tenho aqui a integral de 3 dx, coloquei esse x elevado a zero para mostrar que mesmo que não apareça o x na minha função, ele está presente, tanto é que ele foi derivado em relação a x e por isso apareceu um 3. Então, aplicando a regra, a integral de 3x elevado a zero, eu tenho 3x elevado a zero mais 1 sobre esse valor 0 mais 1, de acordo com a regrinha que nós temos aqui em cima. Mais uma constante c, porque nós vimos anteriormente que essa função primitiva, ela é somada a uma constante, que nós não sabemos qual é até o momento. Então, aqui eu tenho o meu coeficiente 3, a minha base x, ela está elevada a 0 mais 1, 0 mais 1 é 1, eu não preciso anotar esse 1 aqui, x elevado a 1 é o próprio x, sobre 0 mais 1, 1, e eu não preciso anotar o 1 aqui embaixo, mais c. Resumidamente, o que falamos em sala? Quando eu tenho um coeficiente sozinho, que foi derivado em relação a uma função x, s ou t, a integral vai ser esse valor vezes esta incógnita. Da mesma forma, nós temos aqui na letra B, a integral de menos 2x ao quadrado menos 5x mais 2, toda ela foi derivada em relação a x, e eu quero saber qual é a primitiva. Quem eu derivei, que eu encontro esse valor. Vou fazer parte por parte. Então, utilizando a primeira regra, lembrando aqui, menos 2 é o meu coeficiente, vezes x, minha função foi derivada em relação a x, vezes elevado a 2. De acordo com a regra, 2 mais 1. Esse valor, novo valor da potência, ele vai descer aqui também. Menos 5, aqui o mesmo processo, vezes x, a minha potência aqui é 1, já existe, mais 1 da fórmula, sobre esse valor 1 mais 1. Mais, do mesmo processo, aqui eu tenho 2, se não aparece a incógnita, é porque ela está elevada a zero, e integrando vai ficar 2 vezes x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Tudo isso mais uma constante, que eu não sei qual é esse valor. Organizando, menos 2 vezes x elevado, 2 mais 1, 3, 3 sobre 3, menos 5x ao quadrado sobre 2, mais 2x elevado a 1, ou simplesmente 2x, mais c. Então, essa daqui é a integral da minha função original. Mais c. Só falei e não completei. Quando nós temos aqui na letra C, eu tenho uma potência, um número decimal, 1,2. O processo de integração vai ser a mesma coisa. 1,2 mais 1 sobre 1,2 mais 1. Poderia até fazer diretamente. 1,2 mais 1, 2,2 sobre 2,2 mais c. Essa é a minha função, bem simples. Eu não posso esquecer o conceito de cada uma delas. Aqui na letra D, eu tenho minha função x mais 1 sobre 2. Eu vou lembrar que é como se eu tivesse x sobre 2 mais 1 sobre 2. Tudo isso derivado em relação a x. Então, vai ficar a derivada sempre em função de x. Aqui eu tenho 1 meio, que é o meu coeficiente, e ele eu não integro, vezes x elevado a quanto? A 1. 1 mais 1, 2 sobre 2. Lembrando que eu já tinha meio e acrescentei agora sobre 2 de acordo com a fórmula. Mais meio
vezes, aqui eu tenho o x elevado a 0 e 0 mais 1 sobre 0 mais 1 é a integral do meu segundo membro aqui, mais c. Organizando, eu tenho 1x ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4, mais, aqui eu tenho x elevado a 0 mais 1, x vezes 1, x, sobre 0 mais 1, 1 vezes 2, 2, mais c. Se eu quiser tirar o mínimo, tudo bem, ou nós temos aqui a integral da nossa função. Dando continuidade, nós temos uma outra função, eu coloquei lá no início, voltando aqui no início, que eu utilizaria esta regra quando a potência de x ela fosse diferente de menos 1. Quando a potência de x ela for igual a menos 1, como nesse caso, nós temos uma outra situação. Aqui, 1 sobre x é o mesmo que x elevado a menos 1 dx. E quando nós temos 1 sobre x, que é o mesmo x elevado a menos 1, eu vou pensar quem é que eu derivei e encontrei 1 sobre x. Então, nós temos ln de x mais c. Aqui no nosso caso, na letra A, nós temos 2 sobre x, é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre x. Foi derivado em relação a x. Esse 2 eu não vou integrar, então é 2 integral de 1 sobre x dx. 2 vezes a integral de 1 sobre x, ln de x, mais c. Esse é o processo, esse é o resultado final desta operação. Da mesma forma, aqui na letra B, nós temos integral de 5x elevado a menos 1 dx. Então, a integral 5 eu não integro, eu vou integrar x elevado a menos 1, que a gente viu pela regra, é ln de x, mais c. Pronto, integramos a nossa função. E ainda, nesta ideia, nós temos a integral de e elevado a x dx. O processo de integração, ele é inverso da derivada. Quem eu derivo para encontrar e elevado a x? A própria função e elevado a x. Então, quando nós temos aqui integral de 3 mais e elevado a x, qual é o resultado? Sendo que foram derivadas em relação a x. A integral de 3, vou lembrar da regrinha, 3, o x elevado a 0 acompanha. Então, 3, se eu integrar, gente, é bom até eu ter errado aqui para a gente lembrar. Depois que eu integrei, desaparece o símbolo da integral, desaparece o dx e aparece a constante, né? Questão de organização. Então, o 3 é um coeficiente que eu não integro. O x elevado a 0, 0 mais 1, 1. Então, x elevado a 1 sobre 1, que eu não preciso colocar, mais a integral de e elevado a x, ele mesmo, mais c. Organizando aqui pelo símbolo que estava errado nesse local, a integral será 3x mais e elevado a x mais c. Na letra B, eu tenho aqui 3 vezes e elevado a x. O 3 é um coeficiente, eu não vou integrar. Eu vou integrar e elevado a x dx. Então, 3 vezes a integral de e elevado a x pela regra é ele mesmo, mais c. Esta é a integral da minha função. E pela última regra que nós trabalhamos em sala, quando eu tenho a elevado a x, lembrando que a é qualquer número real, é uma função exponencial que foi derivada em relação a x, a integral será ela mesma, ao invés de multiplicar como fazíamos lá na derivada, nós vamos dividir pelo ln da base, mais c. Então, se eu tenho integral de 2 elevado a x dx, a integral será ele mesmo dividido pelo ln da base. E a minha base é 2, mais c. E por fim, nós terminamos aqui algumas regras de
integração que nós trabalhamos em sala. Só vou lembrar algum detalhe aqui que nós comentamos em sala sobre a derivada e integral, algumas aplicações. Quando nós temos lá em física a função do espaço em relação ao tempo e eu vou derivar, ou dy dx, essa minha função que eu derivei, ela passa a ser uma função velocidade. Se eu derivar derivar a função velocidade em relação ao tempo, eu vou encontrar a aceleração. Resumindo, se eu derivo a função de espaço em relação ao tempo, eu vou encontrar a velocidade. Se eu derivo a velocidade em função do tempo, eu vou achar a aceleração. Se eu faço o processo inverso, integro a aceleração, eu encontro a velocidade. Se eu integro a velocidade, eu vou encontrar a função espaço em relação ao tempo. Então, com isso, vocês vão conseguir responder algumas questões do formulário, né? Questões aí que eu disponibilizei em formulários para vocês concretizarem essa nossa revisão. Muito obrigada e até mais!